Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. Um prazer imenso estar aqui no 11º episódio do Ressignificando Lu. E para quem não me conhece, talvez vocês não estejam entendendo nada, meu nome é Melissa, conhecida como Mel, e eu sou a filha da Lucilena de Sena França. Então agora a gente vai trocar aí os papéis, né? O que a gente combinou? Eu vou entrevistar a minha mãe, né, que é quem começou com quem lidera esse podcast, porque eu também tenho um podcast. Então, isso vai ser muito legal, vai ser super divertido, que são as gerações que se encontram nesse momento. Mãe, que bom estar aqui com você, é um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz. E eu estou com muitas saudades também. Tudo bem, mãe? Ah, tudo certo, filha. Nossa, a emoção é minha, porque ser entrevistada pela própria filha, que é também uma podcaster, nossa, é realmente assim uma coisa fantástica. Eu acho que nós vamos também nos divertir muito com essa entrevista. Ai, que bom, mãe. Lucinha, vamos começar o seguinte, né? Para quem não te conhece direito, você está sempre entrevistando as pessoas. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua vida pessoal, sobre a formação acadêmica. Quem é a Lucinha? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Lucilena de Sena França, eu nasci em Uberlândia, sou mineira, morei em vários lugares, porque meu pai trabalhava em banco e aí era sempre transferido, e acabei ficando mais em São Paulo, hoje me considero mais paulista. Eu acabei fazendo também magistério na Caetano de Campos. Antes de terminar o meu curso, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos, morei lá 1 ano, fiz o último ano do colegial, né? E hoje chamado de 2º grau. E depois eu fiz direito. Depois do direito eu exerci, na verdade, por pouco tempo a carreira de advogada, e aí me casei muito cedo, aos 22 anos, tive 3 filhas, das quais você é uma delas, com muito orgulho e muita felicidade, e hoje eu tenho 3 netinhas também, então é uma família bem feminista, né? Ai, mãe, e Lucinha, o que te motivou a criar o Ressignificando Lu, esse podcast? Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho aqui para os seus ouvintes. Bom, a verdade é a seguinte, que eu acabei fazendo, como eu falei, direito, fiz mestrado na PUC, doutorado na USP, acabei fazendo um concurso para tradutora juramentada em 80, dei aula na PUC durante 20 anos, e quando eu cheguei agora nessa fase da minha vida, eu estava sentindo assim que eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu precisava dar uma guinada e fazer alguma coisa que deixasse um rastro de luz aí na minha vida. E aí um dia, até conversando com você mesma, você falou, mãe, por que você não faz um canal no YouTube, assim você conversa com as pessoas da sua faixa etária? Aí você me deu essa luz e eu comecei a pensar no assunto, falei, bom, mas acho que não quero um canal no YouTube, na verdade, eu quero falar com as pessoas, a voz é uma coisa muito importante para mim. Então eu achei que o podcast seria um bom veículo, né, para falar com essas pessoas da minha faixa etária e também agregar um pouco a vida dessas pessoas, porque eu percebi que muitas das pessoas da minha idade já
penduraram a chuteira e não querem fazer nada, já se sentem em fim de carreira, fim de linha, e eu não acho que é isso, né? Na verdade, eu acho que as pessoas da terceira idade têm muita energia, têm muito gás, têm uma experiência fantástica e têm muito a contribuir para a sociedade. Então, foi essa a principal motivação. Não, e eu acho que foi incrível, de verdade, assim, só complementando, que quando nós conversamos, você falava, mas eu não quero YouTube, eu quero mais do que isso, eu quero poder dividir toda essa minha experiência, meus aprendizados, né, mostrar o quanto é importante você cada vez mais dividir com pessoas mais jovens a sua experiência, a sua energia. Eu, particularmente, acho que você é uma pessoa que tem muita energia para a sua idade e muito para contribuir ainda com a sociedade. Então, é realmente muito admirável, principalmente neste momento difícil que nós estamos vivendo. Então, a minha pergunta, mãe, até pela nossa distância, obviamente que eu sei, mas eu acho que seria interessante colocar para todo mundo e falar um pouquinho como é que você usa o seu tempo atualmente. Como está o seu dia a dia? Olha, eu sou bastante ocupada e se eu não tenho nada para fazer, eu logo arranjo alguma novidade, crio um novo desafio para mim. Então, eu sou uma pessoa muito calma, mas eu sou um pouco irrequieta, estou sempre em busca de alguma coisa, né? Então, nesse momento, eu ainda trabalho como tradutora juramentada do inglês, também exerço a profissão de intérprete de conferência. Atualmente, eu sou vice-presidente da APIC, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, mas já estou no fim do meu mandato. E agora eu quero usar o meu tempo para ouvir as pessoas, ajudar as pessoas naquilo que me for possível. Então, eu sinto que eu ainda tenho uma grande contribuição para fazer para as pessoas. Não, e o que é interessante, como você usa seu tempo, eu realmente me lembro um dia que eu te liguei e você falou que não poderia falar porque estava fazendo um curso da XP. Então eu acho que o recado aqui, se eu puder contribuir um pouquinho, é o quanto tem tanta coisa disponível no mercado, né, mãe? Tantos cursos, palestras, desde filosofia até, né, investimentos financeiros, que eu acho que os 60 mais, que essas pessoas podem sim aprender, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante em relação ao tempo que eu gostaria de contribuir. Agora, mãe, se você tivesse que começar tudo de novo na sua vida, o que mudaria na sua trajetória? Olha, eu na verdade, eu estou muito feliz com a minha trajetória, até onde eu cheguei, as minhas conquistas, mas talvez eu voltasse a perseguir aquele meu sonho de adolescente, que era fazer diplomacia. Meu sonho era ser diplomata, viajar pelo mundo, conhecer outras pessoas, e eu não realizei esse sonho, eu acabei criando outros sonhos, outros projetos, mas eu acho que isso seria uma coisa que eu gostaria muito de fazer, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu adoro conhecer culturas novas, novos idiomas. Agora estou fazendo um curso de italiano, por exemplo, para conversar com a minha netinha italiana que mora em Turim, e eu acho que eu teria eventualmente me dado bem também nessa profissão. Nossa. Mas em função de ter me casado muito cedo, aos 22 anos, eu acabei desistindo desse sonho. Mas se pudesse voltar no tempo, talvez eu experimentasse essa outra experiência, né? Mas você, inclusive, sempre falou isso. Os sonhos não morrem, né? A gente cria outros sonhos. E é isso que é o meu ponto, assim, de querer ajudar as pessoas a criarem novos sonhos, realizarem esses sonhos, mesmo estando nessa faixa etária que nós estamos, né?
Não, e em relação a sonhos, é muito interessante que eu entrevistei a Luá, uma amiga minha, na semana passada no meu podcast, e ela comentou que ela celebra o dia do sonho dela, aquele sonho que ela realmente vai concretizar. Então ela faz toda uma comemoração em cima disso, toda uma energia para que realmente aquele sonho aconteça. E é isso, eu acho que a vida... ela é assim, ela é cheia de sonhos e a gente tem que continuar. Você, né, te conhecendo, você tem muitos sonhos, você sempre criou outros sonhos. Então o próprio podcast foi algo que saiu na pandemia, né, mãe? E estamos aqui concretizando tudo isso. E aí, dentro disso, mãe, eu acho que vale muito você comentar o que realmente lhe impressiona positivamente na atualidade e negativamente, claro, dentro desse cenário. Olha, eu acho que positivamente tem muitas coisas boas no mundo, né? Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é toda essa revolução e evolução tecnológica, todas essas mudanças que foram trazidas por essa inovação e essa revolução tecnológica. Para mim, especialmente, que nasci há tantos anos atrás, e que a gente mal tinha telefone, a televisão. Eu acho que a nossa primeira televisão meu pai comprou quando eu tinha 11 anos de idade, então você imagina, né? E hoje temos tudo à nossa mão, podemos fazer tudo virtualmente. Eu acho isso aí absolutamente fantástico. Obviamente, existem alguns pontos negativos também, mas nem vou entrar no mérito aqui, né? Não, é melhor, né, não entrarmos nesse mérito, mas eu acho que, falando sobre esse lado positivo de tecnologia que você comentou, eu me lembro que quando, na pandemia que começaram as lives, e você não sabia como entrar numa live, você me ligou e falou, tá começando agora, fala rápido, eu preciso ver essa live. Então, qual que é o recado aqui que eu acho que é interessante? Ninguém nasce sabendo, né? Principalmente, eu entendo, é muito mais difícil para a geração de vocês. Então, perguntem, corram atrás, façam um curso de tecnologia ou aquele vizinho. Então, tem sempre alguém, né, querendo ou com vontade de te ensinar a mexer na tecnologia, né, mãe? Eu acho que você fez muito isso, você conseguiu avançar muito nesse lado, né? Algumas amigas te ajudaram, ou até um curso que você fez, você não acha? Não, eu concordo, eu acho que plenamente nós não podemos, então, desanimar diante dos desafios, das dificuldades. A gente tem que correr atrás até você dominar. Eu confesso que no começo foi difícil para mim, mas eu falei, não, eu tenho que aprender, eu vou atrás, porque esse é o mundo de hoje. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar excluídas, né? Vamos virar párias da sociedade. E é isso que eu quero incentivar as pessoas. Todo mundo pode aprender, deve aprender, então um ensina um pouquinho aqui, outro lá, faz cursos, e, enfim, eu acho que é bem possível. Agora, respondendo ainda as coisas que você me perguntou que negativamente, né, tem uma repercussão negativa, eu acho que uma das coisas ruins de hoje no mundo é o individualismo. Eu acho que as pessoas hoje são muito individualistas, olham para o seu próprio umbigo, não querem saber como está o seu próximo, o seu vizinho, e eu acho que isso é uma das coisas que me chocam um pouco e me deixam muito triste. Além disso, eu também acho que essa competitividade exagerada, eu acho que é altamente negativa. Cada um é cada um, nós temos os nossos méritos, né? Temos, obviamente, os nossos defeitos, mas nós devemos ser valorizados por aquilo que nós somos. Eu concordo, sim. Ô mãe, falando de marcos na sua vida, eu tenho uma pergunta de qual foi um fato que realmente marcou a sua vida? Olha, quando a gente chega nessa idade, a gente já enfrentou muitas coisas e tem muitos marcos na vida, mas eu acho que um ponto da virada e que foi muito importante na minha vida foi o fato
de aos 16 anos eu passar um ano nos Estados Unidos. Eu acho que aí essa experiência foi, além de muito gratificante, ela foi muito enriquecedora, ampliou meus horizontes, a minha maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Então, eu acho que aí foi o primeiro grande marco da minha vida. Obviamente, tem muitos outros, né? O nascimento de cada filho, depois também o falecimento do seu pai há 5 anos atrás. Então, teve muitas outras coisas que aconteceram ao longo da vida. Mas eu acho que essa experiência aos 16 anos moldou muito a minha personalidade, a minha vida e me deu assim um futuro a ser perseguido. É verdade, você sempre falou isso. E é interessante, agora falando rapidamente, né, há 5 anos atrás, quando o papai faleceu, eu também acho que você, claro, é muito difícil, mas você sempre enxerga a vida de uma forma positiva, mãe. Então você tinha uma vida que você tinha alguém, um companheiro do seu lado, mas de repente você acordou no dia seguinte sem ter ninguém. E eu acho que ali você também criou outras rotinas, outras atividades, novas formas de se relacionar com os amigos, né? Você continuou a sua vida, e isso, por mais difícil que, claro, né, parece fácil falando, mas por mais difícil que tenha sido, eu acho que é muito interessante a forma que você enxerga a sua vida. Esse lado sempre positivo, esse lado pragmático e ir para frente. Eu acho que o importante é sempre ter movimento, mãe. Então isso, eu sei que eu estou te entrevistando, mas eu queria muito comentar que eu acho que você faz isso muito bem. E falando de coisas positivas, eu queria te fazer uma pergunta, mãe. Diga o nome de uma pessoa que você admira muito. E por quê? Não precisa ser celebridade, gente famosa. Olha, eu admiro muitas pessoas. A primeira pessoa que eu admirei muito na minha vida foi o meu pai, que era uma pessoa muito emotiva, muito sensível, e ele valorizava muito a cultura, a educação, e ele me incentivou muito a estudar. Ele celebrava o conhecimento, a cultura, ele falava latim, francês, e isso para mim foi também uma fonte de inspiração. Agora, na atualidade, uma pessoa que eu admiro imensamente é a Merkel, Angela Merkel, a chanceler alemã. Ela me toca muito, porque eu acho que ela é uma mulher, assim, muito ponderada, sabe? É uma pessoa muito simples, apesar dela estar numa posição tão elevada, né? Ela tem um bom senso muito grande e a honestidade dela, né? Uma pessoa, uma política que serve de exemplo para o mundo todo, né? Há tantos anos que ela está na direção de um país tão importante e ela mantém o mesmo nível de vida, a mesma simplicidade. Realmente, assim, eu acho que ela é digna de muita admiração. Eu também acho, mãe, eu concordo com você. Agora, falando desse lado de admirar, honestidade, quais são os seus valores mais preciosos? Olha, eu acho que o primeiro valor que eu tenho muito querido dentro de mim é o respeito pelas pessoas. Então eu acho que assim, você respeitar a individualidade das pessoas, quem elas são, como elas agem, é uma coisa muito importante, independentemente do credo, da raça, da religião. Todos merecem o nosso maior respeito, e eu acho que é um valor que hoje em dia não é tão cultivado assim. O outro valor que também me move muito é a empatia.
É você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Porque às vezes as pessoas são insensíveis à necessidade do outro. Eu acho que a empatia rege tudo na nossa vida. E, bom, outro valor que eu também tenho, assim, que me é muito caro, é você ser muito transparente, sim, muito autêntica, sabe? As pessoas gostam de se relacionar com uma pessoa que ela sente que é autêntica, que ela é transparente, sabe, é fidedigna. Eu acho que esse é um valor, assim, muito importante. Nossa, que interessante. Isso de empatia é verdade. Agora vocês imaginam. Imaginem 3 adolescentes, 3 meninas dentro de uma casa, né, mãe? A gente sempre falava mal de alguém, normal. E você sempre falava, nossa, mas calma, vocês já pararam para pensar como que a outra pessoa está se sentindo? Vamos olhar o lado dela. E a gente achava aquilo péssimo, irritava todas. Nossa, mas é verdade. Você tá lá falando mal da pessoa e você, gente, calma, vamos parar para pensar. Então, essa empatia, esse cuidado, esse respeito, eu super concordo com você, mas você sempre teve muito isso. E falando agora de percepções, ou agora indo para sentimentos, eu queria saber se você tem medo de algo. Do que você tem medo, Lucinha? Olha, eu acho que todo mundo tem medo, mas eu tento me libertar do medo em geral, porque eu acho que o medo é altamente paralisante e às vezes impede de você fazer muita coisa. Então eu acho que a gente tem que sempre procurar vencer o medo, qualquer que seja ele. Eu tenho medo de não ser bem sucedida, eu tenho medo que vai dar errado isso. Não, eu acho que nós não podemos ter esse medo, nós temos que confiar em nós mesmos e enfrentarmos de cabeça erguida, com força e energia, todos os percalços que a gente tem que enfrentar, os desafios. Então, eu não gosto de sentir medo. Confesso que sinto em algumas instâncias, mas tento me libertar. Agora, um medo que eu realmente tenho é que possa acontecer algo ruim para minha família. Isso é uma coisa que sempre me deixa com um pezinho atrás, assim, com um pouco de preocupação e receio. Natural. E falando da força que você comentou, já que o medo todos nós temos, né? A gente poderia ficar horas aqui, mas falando em relação à força, Lucinha, o que faz você levantar da cama todos os dias da sua vida? Bom, para começar, eu levanto de super bom humor. Verdade. Você sabe bem disso. Eu já gostam muito, mas tudo bem. Eu já acordo assim com toda a energia, a todo vapor, acordo de bom humor, com vontade de cumprir minhas obrigações, fazer tudo o que eu tenho que fazer e também concretizar os meus sonhos e ajudar as pessoas, né, no sentido mais amplo, não só materialmente, mas assim, em todos os campos, ouvir as pessoas atentamente, aconselhá-las, porque na verdade, eu quero fazer a diferença. Eu quero deixar minha marca de luz e também honrar minha ancestralidade. E para isso eu tenho que levantar e começar a agir logo cedo. Olha, mãe, que bonito isso, que profundo, hein? Depois eu vou passar para todas as suas filhas também, as outras, todas nós. Mãe, e você tem algumas dicas valiosas assim para as pessoas que querem viver a vida na sua plenitude? Quais são essas dicas? Olha, eu acho que eu tenho várias dicas, né? Mas principalmente que as pessoas não devem parar nunca de sonhar, né?
o Walt Disney já dizia, se você pode sonhar, você pode executar. Então sonhem bem alto, ou não tão alto assim, mas procurem fazer aquilo que talvez vocês não puderam fazer antes, porque estavam numa fase difícil da vida, criando os filhos, se estabelecendo, né, financeiramente, mas persigam seus sonhos, curtam cada momento da sua vida como se fosse assim o último. Eu acho que essa força, essa energia, tudo aquilo que possa elevar a sua autoestima, porque quando nós estamos com a nossa autoestima elevada, nós temos mais força, mais garra. Então, e obviamente você também tem que cuidar da sua saúde, você não pode também abandoná-la, deve se exercitar também. Eu acho que caminhar é uma coisa muito boa que eu faço. Eu não sou uma pessoa de academia, e vocês sabem disso. Nunca fui, mas eu procuro caminhar, procuro assim, exercitar o máximo que eu posso, procuro dormir bem, né, para conservar a minha saúde e poder continuar a minha jornada, que eu espero que seja longa, né, mas com muita saúde, muita energia. Com certeza, mãe. E sabe uma coisa que eu acho que você faz muito bem, que eu não sei se vale a pena comentar? Ter amigos, cultivar os seus amigos. Essa questão de conexões, de pontes, de conhecer pessoas novas. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é tão seu forte. Obviamente que você é uma pessoa muito extrovertida, e facilita essa questão de pontes, de conexões, de, né, se relacionar com as pessoas, mas queria que você comentasse um pouquinho disso. Tá fora do roteiro, não me mata, mas eu acho que é importante isso você comentar. Então, lógico, eu acho que foi muito oportuno. E você que tem o seu Pontes Cast, que fala de pontes e conexões, você entende muito bem desse assunto. Na verdade, as amizades, para mim, são uma coisa muito preciosa. Eu adoro os meus amigos, eu sou fiel, eu tenho amigas de 50 anos, as minhas colegas da Caetano de Campos, quando eu tinha 16 anos, nós somos amigas até hoje. Então eu tenho amigas antigas, eu tenho amigas novas que eu fiz amizades recentes, né? Como a Yolanda Stille, lá dos Estados Unidos, a Inês, que é minha amiga de muitos anos. Então, em cada lugar que eu fui ou eu me situei, seja na PUC, seja como tradutora ou como intérprete, eu sempre cultivei muitas amizades. Então, eu acho que é um dos bens mais preciosos que eu tenho hoje, além da minha família, são os meus amigos. Então, são aqueles que me apoiam, que me incentivam, que me consolam, mesmo quando eu estou em momentos, né, mais tristes e os problemas que eu já passei, mas eu sempre pude contar com os amigos. Então, eu acho que as pessoas da nossa idade, quem tem amigo, tem tudo, né? Você se relaciona, você tem aquela amiga que você conta os seus problemas, tem aquela outra engraçada que você ri junto com ela, e eu acho que essas pessoas são que tornam a nossa vida muito mais prazerosa e mais digna de ser vivida. Mas eu também acho importante, né, Lucinha, não sei o que você acha, mas se eu sou uma pessoa com 70 anos e não tenho muitos amigos, eu acho que nunca é tarde para você conhecer pessoas. Você tem outras pessoas que estão com os filhos no mundo, que estão sozinhas. Eu acho que sempre vale a pena essa questão de pontos e conexões e novas amizades. E eu, particularmente, me espelho muito em você. Então, eu acho que isso é muito legal você comentar. Bom, mãe, eu adoraria ficar horas falando com você. Você sabe que nós não gostamos de conversar muito, mas eu acho que a gente vai ter que parar por aqui nesse episódio, no 11º, né, Lucinha, do Ressignificando Lu, que é um prazer imenso de coração ter te entrevistado. Eu adorei, mãe. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, foi realmente assim uma oportunidade única de nós duas estarmos aqui falando para que as outras pessoas nos ouçam também, né? Porque a gente conversa muito no particular e foi muito bom você se dispor a me entrevistar e querer mostrar um pouquinho para os ouvintes aqui do Ressignificando Lu, quem eu sou e qual é a minha proposta, e eu acho que você foi uma ótima entrevistadora. Obrigada, Mê. Obrigada, mãe. Um beijo.